Estamos iniciando mais um programa Espiritismo Agora, sempre com o objetivo de levar a você os esclarecimentos da doutrina espírita, sempre baseados também nos ensinamentos de Allan Kardec. Hoje, mais uma vez conosco, nosso companheiro Milton Filipelli. Bem-vindo, Milton. Muito obrigado pelo convite e eu aproveito para saudar aos nossos amigos ouvintes e espectadores, não é? Também desejando-lhes que os bons espíritos os ajudem sempre. Nós sempre precisamos da ajuda dos bons espíritos. Todos nós, né, Milton? Todos nós, indistintamente. Milton, falando em espírito, vamos hoje abordar um tema solicitado por um dos nossos telespectadores, ouvintes, pessoas que acessam o nosso site, o www.espiritismoagora.com.br, e deixam lá sugestões ou para esclarecimentos. O tema solicitado por essa pessoa é sobre a situação do espírito após a morte física. Então, vamos imaginar o seguinte: o indivíduo encarnado desencarna, retornou para o mundo espiritual. Ele fica perfeito, Milton? A pergunta é muito interessante. Eu li essa pergunta, essas observações, os comentários feitos pelo nosso espectador na ocasião que foi encaminhado. Eu achei muito interessante, porque a pessoa, no fundo, faz a pergunta e por trás da pergunta a gente percebe o que realmente ela quer saber. E é uma coisa curiosa isso. Como não se tem ainda uma educação completa sobre a situação do espírito, que eu chamo de realidade espiritual, é natural que as pessoas tenham dúvidas ainda sobre a desencarnação e sobre a encarnação também. E mais do que isso, como é que fica o espírito depois de desencarnado? Por quê? Quando nós olhamos uma pessoa, nós só vemos o corpo físico. Você não vê o aspecto espiritual. E como a gente vê o físico, dá a impressão que a pessoa é o físico, mas não é. O espírito não é o físico, ele usa de um corpo. Usa durante todo o tempo necessário para realizar experiências, fazer experiências para aprender mais. Esse é o objetivo da nossa reencarnação, encarnar novamente. Termina o tempo disposto para isso, e é o próprio Espírito que estabelece isso. É só pegar o Livro dos Espíritos, que é o livro, a obra fundamental da doutrina. Lá pela pergunta 330, 331, nós vamos ter ali uma lição dos Espíritos sobre o que é, como o Espírito prepara a sua encarnação. Termina esse tempo, o Espírito volta para o seu estado natural, que é o estado de erraticidade. Eu vou repetir, porque nós, espíritas, ainda não aprendemos a usar o termo certo. O termo certo é erraticidade. É um estado que fica o espírito depois que ele desencarna. Varia esse estado de acordo com o grau evolutivo de cada espírito. Olha, no mundo que nem o nosso, desencarnar, depois que desencarna, o espírito fica ainda preso aquelas ideias e sensações do mundo material que ele tinha enquanto estava encarnado. Problemas, necessidades, vou usar a palavra agarramento à família, as pessoas que ele considera que ama. Às vezes é um sentimento de posse, mas se confunde com o sentimento de amor. Não, o espírito não fica perfeito porque desencarna com ele. A desencarnação é um momento de libertação do espírito às amarras do mundo material, que ele usou o corpo, às vezes usa muito bem e outras vezes usa não tão bem assim, muito mal, e ele vai sofrer com toda certeza as aflições, as angústias e as desesperanças, por vezes, de uma má vida, de uma vida ainda desregrada. Ou seja, o espírito, quando desencarna, ele continua exatamente do mesmo jeito que ele é quando está aqui. Pensando e sentindo. Tudo do mesmo jeito. Se ele tem vícios, o espírito acha que ainda tem os vícios. Se ele é um espírito encarnado, uma má pessoa, quando ele desencarna, ele continua sendo um mau espírito e assim sucessivamente. Ele permanece na mesma condição. Não existe uma mudança do dia para a noite
virou santo. Isso não existe. Essa palavra é a palavra-chave da compreensão espírita, a condição. Você falou muito bem. A condição do espírito, qual é? Então, depende dos mais variados graus de experiência que ele fez. Uma coisa nós temos que repetir para facilitar o nosso entendimento. Eu não uso a palavra mundo espiritual porque o espírito não vai para o mundo, porque a palavra mundo tem um sentido físico, né? Como então, planeta, como se fosse um planeta Terra. Como órbita. Então podemos aí navegar na poesia até para dar das derivações da palavra. Entretanto, ele fica em um determinado estado. E esse estado está, vamos usar a palavra da psicologia espírita, ele é consciencial. É o estado de consciência do espírito. Onde está o pensamento, está o espírito. Concorda com isso? Claro. Por quê? Porque o pensamento emite ondas eletromagnéticas e se ele emite ondas eletromagnéticas, funciona que nem um ímã de atração ou de repulsão. O espírito é atraído para os lugares, para os locais onde está o centro do seu interesse. Vou usar de algumas expressões de exemplo. O indivíduo que só pensa em comida, quando ele desencarna, para onde ele vai? Ele vai para a biblioteca? Claro que não. Claro que não. Ele vai para o centro do seu interesse. Sexo é a mesma coisa, dinheiro é a mesma coisa, bebida, como falamos no programa anterior. Bebida, droga, afeição às pessoas. Então, de acordo com o grau de interesse, eletromagneticamente o espírito se conduz, porque é uma fonte de atração. Então seria uma sintonia com aquilo que ele, aquilo que ele gosta, com os prazeres dele no plano espiritual. Quando ele desencarna, ele vai se conduzir para esses locais vamos dizer assim, que as coisas acontecem segundo o gosto dele. Olha, você já ouviu dizer muitas vezes a seguinte expressão, até eu já ouvi pessoas aconselharem outras a não ficar chorando e lamentando a desencarnação de uma pessoa, porque se em vez de ajudar, isso vai prejudicar. Você já ouviu essa expressão, não é? Muito. Muito bem. Eu não vou entrar no mérito disso, porque eu não gosto de entrar no mérito do sentimento, é coisa, digamos assim, catolicamente, é uma coisa sagrada o sentimento de alguém, não é? Então, eu não quero entrar no mérito disso, mas é preciso dizer o seguinte, que quando nós começamos a pensar muito em alguém, nós poderemos entrar nessa sintonia que você falou e atrair essa pessoa ou esse espírito para o nosso lado. Está bem assim? Concorda com essa? Concordo, esse é um claro. ensinamento da doutrina espírita. Claro. Tanto isso é verdadeiro que nós não recomendamos as pessoas a ficarem pensando em pessoas que não gostam muito, que odeiam. Não fique pensando nos seus inimigos, porque você atrai para o seu lado. Também é uma boa lógica. É uma verdade, né? Uma boa lógica. Então, isso para mostrar o que é a força do pensamento. Se tivesse dois ímãs aqui, eu iria mostrar isso com facilidade da atração e da repulsão. E nós precisamos aprender isso, porque depois de desencarnado, o espírito ele é atraído para os lugares onde estão os seus interesses. Olha, eu vou repetir. O espírito é atraído para os lugares, não vai para lugar nenhum, a não ser um lugar que ele conviveu sempre. Por exemplo, vou dar mais um, para ajudar. Nesse exato momento que nós estamos conversando aqui no estúdio, falando junto ao microfone para transmitir os nossos pensamentos, nesse exato momento estão desencarnando muitas pessoas nos hospitais. Com certeza. Pelo mundo afora. No mundo inteiro. Agora eu quero que o amigo ouvinte, espectador, imagine onde ficarão esses espíritos depois que desencarnam. Obviamente, naquele lugar onde realmente ele vivenciou momentos de dor, de sofrimento, porque isso tudo segura, prende o espírito à matéria. Se nós perguntarmos a alguém que está prestes a morrer, você quer morrer? 99% vai dizer o quê? Não. Não, porque gosta da vida material, é atraído para as coisas do mundo material, acha que tem projetos, atividades para se realizar ainda. Veja que coisa interessante. As pessoas acabam achando que teria mais algo a realizar. Mas, lamentavelmente, Milton, quando estamos, e nós temos que nos incluir nesse rol, né? Quando estamos aqui encarnados, nós
costumeiramente deixamos muito para amanhã, né? Olha, você vai trabalhar o exercício da caridade. Pô, hoje eu não posso, vou ver se a semana que vem eu vou lá naquela instituição que está precisando. Eu vou no centro espírita. Não, hoje eu não vou, estou cansado. Hoje tem uma pizza com meus amigos. Deixa a semana que vem, eu vou lá no centro espírita, vou cuidar da minha vida espiritual ou num outro momento qualquer que eu tiver. Quando não tiver nada para fazer. Eu não tenho nada para fazer, então eu vou lá no centro espírita. E é difícil chegar o dia que a gente não tem nada para fazer, né? A gente sempre tem coisas a fazer. Mas a gente tem que pensar bastante nisso, porque quando a gente chegar lá do outro lado, falar, eu tinha um negócio para fazer ainda e deixei de fazer, não dá para prolongar a minha vida mais um pouquinho, aí não vai ter... Olha, muito o que fazer, né, Milton? O nosso amigo, escritor, jornalista, Humberto de Campos, escreveu vários livros através do Chico Xavier, sob o pseudônimo de Irmão X. E a maioria desses livros contém narrativas, contos, apólogos, ensaios, e ele discorre bem essa situação. Então, há um livro dele chamado Contos e Apólogos, que eu convido os nossos amigos ouvintes a lerem, porque ali, olha, temos que entender que ali é uma figura de um jornalista, de um escritor, contos e apólogos, para poder fazer uma referência a respeito dessa situação dos espíritos que deixam a matéria e depois são obrigados a fazer essa revisão sobre a sua vida e percebe que deveriam realizar coisas que não realizaram. Hoje, abordando o tema, a situação dos espíritos depois da morte física. Há uma outra questão que você comentou, Milton, sobre... Você estava comentando dos relatos do Humberto de Campos com relação a alguns espíritos que trazem as informações por intermédio da psicografia do Chico Xavier. E a gente tem muitos relatos também nas casas espíritas, através das mensagens trazidas pelos próprios espíritos, através dos médiuns, né? Você tem algumas experiências com relação a isso, né, Milton? Ah, sim. E é interessantíssimo isso, o relato deles conversando conosco, ou através da psicografia, ou através da voz, do médium falante, né? Da psicofonia. E eles demonstram a sua situação. Existem mais ou menos 15 ou 16 tipos que são característicos de espíritos que desencarnam e que se comunicam nas reuniões mediúnicas. 15 a 16. Entre eles, existe um variado número de espíritos que não sabem exatamente que desencarnaram, que não se aperceberam ainda da desencarnação. Quer dizer, a desencarnação é o ato de desencarnar, de deixar o mundo material, deixar a carne. O corpo físico. O corpo físico. E eles vivem como se estivessem ainda aqui na Terra. Isso se traduz por um momento doloroso para o espírito, porque eles não estão mais encarnados, mas a imaginação, o pensamento, as ideias reflexivas são exatamente como se estivessem ainda no mundo encarnado, no mundo de encarnados. E isso faz com que a orientação a ser dada seja muito cuidadosa, porque você tem que ir levando o espírito pouco a pouco a fazer uma reflexão sobre a sua existência, até ele próprio chegar à conclusão de que já não estão mais no mundo físico. Por isso que nas chamadas reuniões mediúnicas se toma muito cuidado com a conversa com esses espíritos. E o tema aí é a situação dos espíritos depois da morte física. Então esse é um tipo que nós temos que ter muito amor, temos que trabalhar para não chocar o espírito. Não chocar o espírito. Imagine você, o espírito, se você está numa reunião e alguém chegar e dizer, você fique despreocupado, porque agora você já não tem mais o corpo físico, você já morreu mesmo. Ele nem sabe que isso morreu, é um choque para o espírito, do ponto de vista psicológico, vamos usar essa expressão. Então é preciso tomar muito cuidado com isto.
Como a pergunta que foi feita pela nossa ouvinte, espectadora, sobre essa matéria, me parece que foi um ouvinte, né? Sobre essa matéria, é ligado exatamente como entender a mecânica da morte, porque aí, no fundo, é isso. É uma lei natural? É. Só que não é porque é uma lei natural que nós temos que ser indiferentes, frios em relação a ela. O espírito, depois de algum tempo, ele mantém ainda fortes ligações com os membros da família. É preciso que se tome cuidado em fazer referências a ele, boas ou más. Eu penso que, dizendo assim, já estou chamando a atenção para esse aspecto, até às vezes, de você falar mal de quem já foi. Eu queria só fazer um relato baseado nas coisas que você está comentando. Você sabe que na nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, nós fazemos um treinamento de psicografia. E como você falou, nesses trabalhos são conduzidos espíritos em diversas condições. No trabalho dessa semana, inclusive, foi conduzido um espírito que ele não sabia que tinha desencarnado. E ele estava, a médium que recebeu a psicografia, ela também tem a vidência. Então ela dizia que antes de iniciar a psicografia propriamente dita, esse espírito já estava ali próximo, muito impaciente, porque ele não sabia da condição dele, nem o que ele estava fazendo ali, né? Muito menos, né? E aí chegou o momento da psicografia, ela fez o relato, o espírito fez o relato, que a última coisa que ele se lembrava é que ele estava no hospital e tinha escutado os enfermeiros, os médicos comentando que ele estava com 80% do corpo queimado. E ele não entendia, porque ele sentia aquelas sensações ainda do corpo queimado, né? E aquilo, ele não sabia o que tinha acontecido, porque as sensações permaneciam. Aí ele terminou o relato, a médium, com a vidência, percebeu que os amigos da espiritualidade socorreram essa pessoa, levaram algo como se fosse panos e colocaram sobre o perispírito, né, para, de alguma forma, acalmar esse espírito. Mas é uma coisa bastante interessante, né, porque o espírito, como você falou também, ele fica mentalmente, embora não tenha mais o corpo físico, ele fica com muitas sensações ainda, né, Milton? Carrega essas sensações. Olha, para entender essa mecânica, eu convidaria a todos para a leitura completa do capítulo do Livro dos Espíritos, esse capítulo é de autoria inteira de Allan Kardec, não há ali pensamento dos espíritos, não há perguntas e respostas, e ele vai tratar dos sofrimentos e sensações dos espíritos. E é nesse capítulo que muita coisa se aclara para as fantasias que a gente tem no pensamento. Aí nós somos obrigados a reconhecer como que o espírito ele pensa e imagina depois de desencarnado. E ele projeta sobre o seu perispírito, em decorrência do seu pensamento, essas sensações. Se ele foi um suicida, se ele morreu dessa forma como você está salientando aí, por queimaduras desse grau, tudo isto é relatado para mostrar que o que vale mesmo é o pensamento e a imaginação do espírito. Kardec, em uma dos números da Revista Espírita, ele faz um relato a respeito de uma pequena village lá em Paris, em que um pároco, ele tinha um coração tão bom, e ali se faz muito frio, em Paris, né? São quase 5 meses de frio no ano, e ele então tinha o hábito aí à noite levar sopas para as pessoas da rua, os mendigos que padeciam do sono. Então ele preparava lá na sua cozinha as tigelinhas de sopa quentinha e levava para esses mendigos. E esse padre morreu. E Kardec achou de bom juízo evocá-lo em uma das reuniões da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E evocou o padre. E o padre, então, diante de uma das perguntas, o que é que o senhor está fazendo? Eu continuo
distribuindo a minha sopa lá para os meus mendigos, não é? Então Kardec vai explicar que ele não poderia mais fabricar sopa alguma porque não tem elementos para isso em estado de erraticidade, que ele fazia tudo através da sua imaginação. Ele imaginava preparar, imaginava a sopa quente, imaginava levar. É assim que funciona depois de desencarnado, o espírito. Então nós temos que tomar cuidado para não ampliarmos, não expandirmos as fantasias que existem a respeito desse tema, que é tão simples. Mas as pessoas despreparadas, depois que você dispara qualquer informação errada, informação doutrinária errada, elas vão ampliar esse distúrbio da informação. Entendi. Ô Milton, tem uma outra questão que esse nosso amigo solicita aqui, que é saber se o espírito, esse espírito desencarnado, pode voltar para ter contato, para se aproximar das pessoas que ele amava. É uma pergunta, veja que é um grau de interesse muito grande, uma necessidade desse conhecimento, porque duas situações. Vejam o que eu vou dizer. Se nós dissermos assim, não volta. Olha, nós frustramos a pessoa, não é verdade? Mas a doutrina espírita trabalhou com uma realidade do fato, cientificamente comprovado. Sim, o espírito, ele retorna e ele envolve magneticamente, fluidicamente os membros da família, com seus sentimentos de amor, procura inclusive ajudá-los. Se é uma mãe que parte, não é assim que é a palavra, procura ficar junto dos filhos, inspirando-os para o bem, até tentando trabalhar esse assunto ligado com pensamentos, de decisões na vida, para que realmente as coisas caminhem favoravelmente. Eu vou dizer o seguinte, a lei de Deus é perfeita. O nosso entendimento é que é falso, que é falho. A lei de Deus é perfeita. O nosso pensamento é que é errôneo. Eu penso que também posso didaticamente dizer assim, a verdade é uma só, mas cada um de nós a vê de acordo com a perspectiva do seu grau de evolução. Do seu entendimento. Do seu entendimento. Então, se a pergunta é assim, os espíritos retornam para poder abraçar as pessoas que ama, sim. Não é só abraçar, mas para ajudá-las, inclusive, muitas das vezes. Esse é um tema que nós, com certeza, voltaremos a muito ele, importante. Né, em outras ocasiões, até lembrando aqui que tem uma questão muito complicada, que é aquelas pessoas que ficam lamentando e chorando a morte dos seus entes queridos, de alguma forma precisam tomar um certo cuidado, porque dependendo da condição desse espírito, elas podem estar atrapalhando a ele. Mas a gente vai voltar ao tema em breve e a gente pormenoriza isso de uma forma bastante clara, né, Milton? Isso mesmo. Chegamos ao final de mais um programa. Milton, Muito obrigado pelo convite e eu desejo que os bons espíritos nos ajudem sempre. E lembrando que você que nos assiste pode assistir também no site tvfraternidade.com.br as palestras da nossa casa, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h30. Esperamos você no nosso próximo programa. Até lá.